Olá, vamos falar hoje de um dos momentos, talvez, mais sérios e até chocantes da igreja primitiva. Uma história lá do livro de Atos que, olha, nos faz pensar muito sobre honestidade, sobre o que é viver em comunidade e, principalmente, sobre o que significa levar Deus a sério de verdade. Olha só essa frase, que é praticamente o desfecho da nossa história. Houve um grande temor em toda a igreja. Pensa bem, o que precisa acontecer para uma comunidade inteira sentir um temor profundo? Não é medo, é algo a mais. Então, o nosso objetivo aqui é justamente esse, voltar um pouco na história para entender o que causou essa reação e o que isso nos ensina sobre a presença de Deus. Para a gente organizar o pensamento, vamos dividir nossa análise em 3 partes, tá bem? Primeiro a gente vai ver o cenário, a comunhão e o contraste que surgiu ali. Depois, vamos focar na mentira e na autoridade espiritual que a confrontou. E por último, claro, as consequências, o juízo e o temor que tomaram conta de tudo. Então, vamos lá. Seção 1. Comunhão e contraste. Para a gente entender o peso do que aconteceu, a gente precisa primeiro pintar o quadro, sabe? Entender como era o dia a dia, o ideal daquela primeira comunidade cristã e como o pecado tentou se infiltrar ali no meio. Tenta imaginar a cena, pessoal. A igreja primitiva, recém-nascida, aquilo ali estava pulsando com uma vida que era, assim, extraordinária. Não era só uma questão de número de pessoas, não. Era a qualidade da união entre eles. O Espírito Santo agia de um jeito tão palpável, sabe? O amor, a generosidade, não era discurso, era prática. Era algo que todo mundo via no dia a dia. E o coração disso tudo tem um nome. Uma palavra grega muito importante, koinonia. A gente às vezes traduz como comunhão, mas é muito mais do que só um bom dia, boa tarde. É uma participação real na vida do outro, uma partilha voluntária genuína. A necessidade de um virava a preocupação de todos. Era uma verdadeira parceria de vida, tudo motivado pelo amor de Cristo. E é exatamente nesse cenário de união que a Bíblia nos mostra um contraste fortíssimo. De um lado, a gente tem o exemplo de Barnabé, pura sinceridade, pura generosidade. E do outro, a sombra, Ananias e Safira, que decidem introduzir a dissimulação bem no meio dessa comunidade. Olha, e aqui está o ponto-chave para entender tudo. O pecado deles não foi guardar uma parte do dinheiro. Ninguém era obrigado a dar tudo. O dinheiro era deles. O problema foi a hipocrisia. Eles fingiram, eles montaram um teatro de espiritualidade para ganhar o reconhecimento dos outros, para parecerem mais santos do que realmente eram. E essa foi a questão fatal. Bom, mas uma hipocrisia desse nível não ia passar despercebida aos olhos de Deus, né? Então vamos para a nossa segunda parte para analisar como essa mentira se desenrolou e como ela bateu de frente com a autoridade divina ali presente. E uma coisa que a gente precisa deixar bem claro: isso não foi um erro de momento, um deslize, não. Foi um pecado premeditado, pensado nos detalhes. Eles venderam, depois combinaram entre si o que iam dizer e por fim mentiram. Foi um complô, um acordo para enganar a comunidade e no fim das contas testar a onisciência do Espírito Santo. E aí entra Pedro, e ele, claramente cheio do Espírito Santo, simplesmente expõe a verdade. E olha a virada de chave que ele dá na fala dele. Ele diz: "Não mentistes aos homens, mas a Deus." Uau! Isso muda tudo. A ofensa não foi contra a liderança da igreja, foi uma afronta direta à santidade de Deus, que estava ali habitando no meio deles. A autoridade que Pedro demonstra aqui também tem um nome em grego: exousia. Isso aqui não é o poder de um cargo, não é autoritarismo. É uma autoridade delegada por Deus. Pedro não está agindo em nome próprio, defendendo a sua posição. Ele está agindo como um instrumento de Deus para proteger a santidade daquele ambiente. Pois bem, mentir para Deus, isso não fica sem resposta. E agora a gente entra na parte mais séria, mais sóbria da nossa análise. Vamos falar sobre o juízo e o temor, as consequências diretas e terríveis do pecado deles. A resposta de Deus foi impressionante, imediata, pública e principalmente pedagógica. Tinha um propósito de ensinar. Ananias mente e na mesma hora cai morto. Passam-se umas 3 horas. Safira chega, sem saber de nada, repete a mentira e tem exatamente o mesmo fim. Imagina o choque. Foi um evento pensado para deixar uma marca, uma lição inesquecível naquela igreja que estava começando. E isso nos traz de volta para aquela reação da igreja, o grande temor. É importante a gente entender que o temor aqui, a palavra grega phobos, não é pavor, não é pânico. É uma reverência profunda. É aquele respeito que nos faz tremer
diante da santidade e do poder de Deus. A lição daquele dia foi muito clara. A presença de Deus é real e precisa ser levada com a mais absoluta seriedade. O que aconteceu ali em Atos foi, na prática, uma demonstração daquele princípio que o apóstolo Paulo escreveria depois, lá em Gálatas: de Deus não se zomba. A gente pode até enganar as pessoas com a nossa aparência, com a nossa hipocrisia, mas a gente nunca, jamais, vai enganar a Deus. Ele vê direto o nosso coração. E no fim das contas, essa história de Ananias e Safira atravessa o tempo e chega até nós hoje. Deixa de ser só um relato antigo e vira um espelho para a gente se olhar. É um chamado à pureza, à integridade, no mundo que valoriza tanto a aparência, né? Por isso, fica a reflexão para todos nós. Como é que a nossa busca por verdade e por sinceridade está moldando a nossa comunidade e a nossa caminhada com Deus hoje em dia?